E eu vou escrever o algoritmo recursivo com vocês agora, acho que vai dar tempo de fazer passo a passo, como eu falei nessa aula, mas uma observação interessante. Em geral, programação dinâmica lida só com algoritmos iterativos, tá? Isso é uma coisa que é importante a gente ter em mente. Deixa eu tentar fazer paralelos, assim. Lá em AED1, quando a gente foi estudar busca binária, um dos algoritmos mais simples e mais importantes da computação, né? A ideia da busca binária é inerentemente recursiva. Eu vou resolver um problema a partir de um dos dois subproblemas, ou eu faço a recursão à esquerda ou à direita. É um algoritmo de divisão e conquista, inclusive, né? Tá na outra técnica, não está nessa, mas vai servir o exemplo. É uma ideia inerentemente recursiva. Mas como era a recursão caudal, dá para fazer a versão iterativa com facilidade, né? A busca binária, vocês sabem implementar a versão iterativa. Nem por isso o pensamento recursivo deixou de ser importante, né? Mesmo que, tudo bem, no fim eu implemento a versão iterativa, ela é um pouquinho mais rápida, não faz chamada recursiva, né? Atualizar um índice é mais barato do que fazer uma chamada recursiva. Mas a ideia recursiva continua estando ali. É a mesma coisa que acontece aqui. A gente encontra a subestrutura ótima do problema para chegar numa recorrência, para chegar numa descrição precisa de como a gente consegue a solução ótima do problema original a partir da solução ótima de subproblemas. Quer dizer que a gente vai fazer um algoritmo recursivo? Não, a gente vai acabar fazendo um algoritmo iterativo que preenche uma tabela. Tá? Porque isso vai ser mais eficiente. Tá? Mas a ideia recursiva é a base do nosso algoritmo. Tá? A recorrência é a base do nosso algoritmo. Eu só não vou, nas versões finais, eu não vou implementar ele de modo recursivo. Não quer dizer que a ideia recursiva não deixou de ser importante. Tudo bem? Enquanto eu escrevo o algoritmo aqui, deixa eu fazer uma última observação. Essa não é a primeira vez que vocês veem programação dinâmica. Tem pelo menos duas ocorrências que eu lembro, uma em AED1 e uma em AED2, que eu apresentei programação dinâmica para vocês de modo mais ou menos disfarçado. Lá em AED1 foi quando a gente fez um algoritmo muito ineficiente para Fibonacci. E daí a gente percebeu que se a gente guardasse na memória um dos subproblemas, ali, os dois subproblemas, melhor dizendo, a gente conseguia um algoritmo mais rápido, tá? Bem mais rápido. E o outro caso foi quando a gente, lá em AED2, trabalhou com o segmento de soma máxima. A gente começava com o algoritmo n ao cubo, obtinha um n quadrado, e no fim, usando programação dinâmica, a gente chegava em n quadrado, em n, chegava em linear. Tá? Então a gente já viu essa brincadeira com alguns problemas, tá? Mas como ela é uma técnica mais chatinha, né, ela tem mais base teórica e tal, formalmente a gente só está vendo ela agora. De qualquer forma, a partir disso aqui, vamos fazer aqui, olha, conjunto independente recursivo. Recebe G, tem seu conjunto de vértices e arestas, e seus pesos W. Se é algoritmo recursivo, vamos começar com um caso base, né? Quais são os casos bases? Para facilitar minha vida, já que eu estou no pseudocódigo mesmo, os meus vértices vão de 1 até n. Mas eu vou supor que eu tenho ali o caso 0, tá? Que é simplesmente o grafo vazio. Tá? Meus vértices vão de 1 a n, mas se o meu tamanho for 0, é o grafo vazio. Então, se o tamanho de V for igual a 0... Então, o que a gente faz? Qual que é o subconjunto de soma máxima? Vamos lá, hora de mostrar que vocês são acordados. Tentem se recuperar aí. Se for 0, o que eu devolvo nesse caso? Qual que é o segmento? Segmento não. O subconjunto independente de peso máximo nesse caso. Devolva o quê? Se não tem vértice para selecionar, gente, qual que é o subconjunto mais valioso que eu consigo? É vazio e o peso dele é 0, né? O somatório vai dar vazio. De modo muito parecido, mas a resposta não é a mesma, se eu estiver no caso em que eu tenho 1, se V for 1, tem só um vértice. Tá? Nesse caso, um vértice pode conflitar com algum outro? Um vértice sozinho não, né? Um vértice sozinho não tem como ter conflito. Então ele é um conjunto independente com certeza. E como meus pesos são não negativos, se a gente olhar lá e eu definir eles como não negativos, é sempre melhor pegar o cara do que não pegar. Então, devolva o peso de V1. Ok? O peso desse meu único vértice. Tudo bem aí? Tá aí? Vejam que eu não estou construindo a solução aqui, tá? Eu estou só devolvendo o valor dela, tá? Para simplificar. Tudo bem, tá aí, gente? Tranquilo?
Tá bom, eu fiz o caso base, e notem que eu fiz 0 e 1 aqui, tá? No caso base, eu fiz 2 casos bases. Isso não foi por acaso, é porque na minha recorrência, olha só, eu olho para n-1 e olho para n-2, então a todo momento eu tenho que ter pelo menos 2 caras já resolvidos antes, né, para 2 caras no caso base para que a coisa funcione. Então tá bom, se não teve esse problema, vamos lá. Eu vou fazer agora S' como sendo o primeiro termo da recorrência, né? É a solução ótima para G de n-1 chamada recursiva. Então S' vai ser o valor, aqui é abuso de notação, S' era a solução até agora há pouco, né? Aqui vai ser o valor da solução, só para simplificar o meu pseudocódigo. Então S' vai ser o que devolve o conjunto, a chamada para o conjunto independente recursivo para G de n-1 e W. Então, basicamente, eu tirei o último vértice e isso é um subproblema e mandei resolver recursivamente. Beleza? E eu vou guardar em S'. Essas 2 linhas de modo semelhante vai ser esse subproblema aqui agora. Ó. Deixa eu até usar algumas cores para enfeitar aqui para a gente, né? Então aqui eu vou resolver o conjunto independente recursivo para G de n-2. Então tirei os 2 últimos vértices. E agora o que eu faço? Simplesmente devolva max. Tá? É realmente um algoritmo que segue a recorrência. Eu resolvi esses 2 subproblemas recursivamente, eu defini os casos bases, devolve o max entre S' e essas 2 linhas mais o quê? O que está faltando aqui? W, o peso, isso, de V de N. Né? Ok? A menos de algum erro, algum typo, alguma bobagem que eu tenha feito, de que esse é o algoritmo. E como eu quero chegar no algoritmo de programação dinâmica mais tradicional mesmo, essa é uma etapa que eu não vou fazer para todos os casos que a gente fizer, só que esse é o algoritmo mais direto que a gente produz quando a gente encontra uma recorrência. Dada uma recorrência, esse algoritmo ele sai automaticamente. Né? A recorrência ela pede para a gente, olha, se eu tenho uma recorrência descrevendo um problema, eu tenho o algoritmo. Tá? Se vocês lembrarem lá nos primeiros exemplos de algoritmo recursivo que a gente viu lá em AED1, era isso, né? Fatorial. N fatorial é igual a N vezes N-1 fatorial. Pô, a recursão está na descrição do problema. Se você implementa isso literalmente, você tem uma solução. Se é uma solução eficiente ou acessória, mas tem uma solução. Tá? Então, isso aqui diretamente sugere isso. Qual que é o problema disso aqui? Primeiro, ficou claro que isso aqui é um algoritmo recursivo que soluciona o problema? Vocês percebem que isso aqui implementa essa recorrência e a gente provou que essa recorrência está correta, né? Que a solução ótima para G de N ela é sempre uma de 2 opções aqui. Então, o que acontece aqui? Embora esse cara esteja correto, esse cara vai ser muito ineficiente. Tá? A gente fez tudo isso, mas se eu implementar desse jeito, eu vou ter uma eficiência tão ruim quanto a força bruta. Eu não vou aprofundar isso agora, porque não é aula sobre isso, mas esse cara aqui vai dar exponencial, tá? Basicamente porque eu tenho uma chamada recursiva gerando 2 e reduzindo apenas de 1 ou de 2 unidades cada vez. Né? Então eu vou ter um N ali, um subproblema de tamanho N que gera um de N tamanho N-1, outro tamanho N-2. Que gera daí outro de tamanho N-3 e N-4. E assim vai basicamente duplicando. Tá? Eu até deixei na aula como quiz vocês escreverem a recorrência de tempo disso aqui e resolver por substituição. Tá? Lembra que lá no início do curso a gente fez resolver recorrência por substituição. Isso aqui não é divisão e conquista, mas é algoritmo recursivo. Dá para descrever uma recorrência de tempo dele. Vai ser algo como T de N é igual a T de N-1 mais T de N-2 mais uma constante. E daí você vai por substituição, vai desenvolvendo, você vê onde isso chega. Deve chegar em algo que é um exponencial, não necessariamente de base 2, tá? Porque num caso eu estou descendo N-1, no outro N-2, vai dar uma cara de Fibonacci, tá? Já dando a dica para vocês.
Mas isso aqui não é perdido, tá? Isso é uma coisa importante para a gente ter noção em algoritmos, que não é porque a primeira ideia não deu certo que nada do que a gente fez faz sentido. Não é isso. Essa recorrência é muito esperta. Esse algoritmo está quase bom, está quase eficiente. O problema dele é simplesmente que eu estou recalculando os mesmos subproblemas muitas vezes. Então, embora ele vá dar exponencial se eu rodar ele, não é porque eu estou explorando um espaço de busca exponencial, como no caso da força bruta. É porque eu estou resolvendo o mesmo subproblema muitas vezes, né? Pensa, se eu começo com n-1, com n, eu vou gerar n-1 e n-2, né? Daí o subproblema de tamanho n-1 vai gerar n-2 e n-3, n-2 já apareceu 2 vezes. Eu estou refazendo o mesmo cálculo um monte de vezes, aí dá bobagem mesmo, aí fica ineficiente, tá? E, inclusive, a gente vai ver agora como que é o algoritmo de programação dinâmica. Eu fico criando suspense, né? Como se estivessem interessados, né? Mas, a gente vai ver agora, mas como eu gosto de deixar os ganchos para vocês, existe uma técnica que é de memorização, em inglês é memorization, tá? Que é basicamente algoritmo recursivo que salva a solução do subproblema numa tabela. Tá? Pensem nesse algoritmo aqui, só que ao invés de fazer essa atribuição direto, o que eu pego eu calculo isso aqui e guardo numa tabela na posição n-1, já que esse é o índice do meu subproblema, né? Guardo na tabelinha na posição n-1. Na próxima vez que eu encontrar aquilo, eu simplesmente busco na tabela primeiro, tá? Daí esse algoritmo fica eficiente. Ele fica basicamente equivalente com o que a gente vai fazer de PD agora, de programação dinâmica. Então dá para fazer a versão recursiva eficiente, só tem que usar memória auxiliar. Tá? PD também vai usar memória auxiliar, mas daí eu já vou fazer iterativo de uma vez, vou preencher na tabela de baixo para cima. Mas isso é interessante saber, porque existem algumas técnicas de programação que facilitam. Você pega o algoritmo recursivo e coloca... Tem até algumas técnicas em código, alguns facilitadores em código, que você põe para ele memorizar automaticamente, você nem manipula a tabela explicitamente, e o negócio funciona. Mas então era só para deixar isso claro para vocês. Esse algoritmo é ineficiente, mas não é porque a recorrência é ineficiente, é porque ele está recalculando as mesmas coisas. Dá para evitar que ele recalcule com essa técnica de memorização, tá? que é interessante vocês fazerem, tá? É um bom exercício pegar esse algoritmo e fazer ele ficar eficiente. Mas a PD clássica que eu vou ensinar a gente faz por um outro ângulo, né? A gente vai preenchendo a tabela de outro jeito. E, de novo, reforçando, fica o exercício do quiz de escrever a recorrência disso aqui e resolver por substituição, para ver que dá exponencial mesmo, tá? Que dá uma coisa com uma cara de Fibonacci, inclusive. Tá legal? Eu vou apagar isso aqui agora, para a gente ver o algoritmo de programação dinâmica em si, mas eu falei que ia deixar isso para a gente resgatar, então antes de apagar, vamos ver isso aqui, ó, vamos ver o que esse nosso algoritmo, tá, o que essa nossa recorrência, antes de ver o algoritmo, nos diz, né? Olha só que legal. A gente pode olhar para o último vértice e é aquilo que eu falei, não, olha, ou ele está ou ele não está, são as duas possibilidades que a gente tinha, né? Então, se ele estiver, a gente vai precisar desse subproblema aqui. Então imagina que o 4 está, tá? Eu vou fazer em roxo o caso em que ele está. Daí esse cara não pode estar, só seguindo a recorrência ali, né? Como é muito pequenininho, vai ser rápido para mim. Então aqui, e daí sobra para resolver esse problema aqui, né? E esse cara aqui é a mesma coisa, ele pode estar ou pode não estar, mas por inspeção eu já vou ver que é mais interessante que esse cara esteja, né? Então, essa seria a melhor solução quando o 4 está, quando o D está, melhor dizendo, né? Que seria esse cara e esse, tá? Eu teria que analisar o outro caso também, se ele não estivesse, eu acabaria pegando o 5, daí não poderia pegar esse cara e pegaria 1, mas aí não dá o ótimo, né? Ali no max, né, ganharia o caso em que o V de N está, tudo bem? Só para a gente passar rapidinho, assim, olha, usamos a recorrência no nosso exemplo canônico aqui, então D e B juntos é a solução, mas vamos ver o algoritmo mesmo que resolve qualquer problema e de modo muito eficiente. Qualquer instância desse problema, melhor dizendo, né? Não qualquer problema. Então, o que eu quero escrever aqui com vocês? Eu vou escrever isso aqui de novo, de um jeito mais compacto, tá? Então, seja A de I
gente vai ler esse A de I aqui como sendo a solução ótima no grafo G com os I primeiros vértices. Tá? Então, o jeito que a gente vai interpretar isso, deixa eu pegar a cor aqui para destacar, vai ser aqui, ó, o valor da solução ótima de G de I. E o que é G de I? É o meu grafo caminho com os I primeiros vértices, com o prefixo dele, tá? Com a parte inicial. Por que isso? Porque a minha recorrência, né, que a gente já viu, ela sempre reduz do fim para o começo. Do jeito que eu construí ela, eu sempre vou pegando do fim para o começo. Então eu estou sempre trabalhando com prefixos. E daí como que eu escrevo a recorrência? É a mesma recorrência, mas de jeito muito mais compacto. A de I vai ser o max. Me ajudem aí para ver se está fazendo sentido para vocês. O max, como que eu traduzo isso aqui? A solução ótima para G de N-1 vai ser o quê? Usando o A. Vamos lá, se arrisquem. A de I vai ser o A de... O caso em que o último vértice não está, em que o I não está, é o A de I-1. Né? Que vai ser a solução ótima de G de I-1. Tá? Eu troquei N por I, porque aqui o N era sempre o último vértice, né? Do jeito que eu estava pensando, e aqui o I vai variar. Eu vou correr o I ao longo de todos os vértices. Mas qual que é a outra opção? É o caso em que o último vértice, né, que no caso é o I, o último vértice, o vértice corrente, vamos dizer, ele está. Então daí é que eu vou ter W de V de I mais o que, gente? Obrigado. Isso aí. Ok? É a recorrência que a gente tinha ali, só um jeito mais compacto, mais comum a gente escrever ele dessa forma. E aí vejam que isso não é só uma coisa mais compacta, porque o A, além de ser uma notação mais limpa ali, ele me sugere uma tabela, né? No caso, uma tabela unidimensional. Às vezes, a gente vai ver em aulas futuras que essa tabela pode ter muitas dimensões. Mas nesse caso, o meu problema está definido baseado em um único parâmetro. A única coisa que muda é o tamanho do caminho, né? Então isso aqui é um vetor. Pensem que esse A é um vetorzinho. Simples assim. Tá? E para facilitar a minha vida no pseudocódigo, eu vou pensar que ele começa em 0 e vai até N. Tá? Então A de 0 é o quê? É o grafo vazio. A de 1 é o grafo que só tem um vértice. A de 2 é o grafo que só tem os dois primeiros vértices. E assim por diante. Tá? E daí a gente faz o nosso algoritmo. Então, agora o conjunto independente. Depois de tudo isso, vejam como vai ficar simples o negócio, gente. G de V de E aqui, com peso W. Quanto que é A de 0? Lembra, não é mais recursão, mas é a lógica de recursão. A de 0 é caso básico. O que é A de 0? Qual que é a solução ótima para o G0, para o G que não tem nenhum vértice? É 0. Muito bem. E A de 1? W de V de 1. São os casos básicos. Por isso que eu escrevi isso aqui, tá? Não é comum a gente fazer isso. Normalmente, depois que você acostuma, você bate o olho na recorrência e vai direto para aquele algoritmo. Tá? Mas vejam o paralelo. Tá? Aquele recursivo vai ser interativo, mas eles têm o mesmo coração. Tá? É a recorrência. Então, os casos básicos estão aqui. Coloquei eles na tabela. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer com o I. Então, eu vou ter que, olha, o meu S começa vazio. O meu I começa em 2, porque o 0 e o 1 já estão definidos. Né? Então eu vou começar em 2. Enquanto... Acho que... Peraí. Enquanto ou um for seria melhor? Acho que... Não. Peraí, desculpa, gente. Dá para fazer com enquanto, mas eu vou fazer com um for que eu gosto mais. Então, não, esquece esse aqui, eu confundi. Não tem esse aqui, desculpa. Fazer com um for mesmo, tá? Um laço para aqui, ó. Então, para I igual a 2, tá? Começa em 2, isso estava certo. É só que o S, eu estava com outro algoritmo na cabeça, perdão. Então, para I igual a 2 até N, o que a gente faz? A gente fala que A de I, ó, é basicamente a recorrência. A de I vai ser o max de A de I menos 1
Aliás, deixa eu me corrigir, é exatamente a recorrência, não é basicamente, é a recorrência, né? W de V de I mais A de I menos 2. Vejam que a recorrência manda em tudo, tá? Eu tenho 2 casos base porque ela olha para o I-1 e para o I-2. Se eu começar só com um caso base, era bobagem, né? Ela ia pegar alguma área de memória corrompida ali, né? Então, é a recorrência que me disse, olha, eu tenho que setar os 2 iniciais. Tá? E é ela que me diz, começa do 2, porque o 0 e o 1 já estão lá. Tá? E daí eu vou até o N, sempre construindo assim, olha, A de I é o maior entre essas duas possibilidades. Tudo bem, gente? E aí me digam, onde está o valor da solução ótima que eu vou devolver? Porque agora eu tenho que devolver, eu calculei tudo isso. Onde que ele está? No A de N. No A de N. E isso é verdade nesse caso, mas não é verdade sempre, tá? Tem problemas e problemas. Por curiosidade, lá em AED2, quando a gente viu o segmento de soma máxima, não era na última posição que estava. Se vocês voltarem lá e ver, vocês vão ver que lembra muito esse problema, inclusive, mas tem essas características diferentes. No caso lá, a solução, eu tinha que percorrer depois ver onde que o máximo tinha terminado. Mas nesse caso, de fato, é o segmento de soma, é o subconjunto de peso máximo do grafo inteiro. Então é no A de N que ele estará.